Oiê, eu sou a Thalita. Esse é o canal Astrofluxo. O meu convite é que a gente faça um mergulho pelos mistérios da vida. E o lema desse canal é Os Dispostos se Atraem. Então, se por acaso você chegou até aqui, é porque você está muito disposto a transformar a sua vida. E se porventura for bom, encaminha para alguém. Então, curte, comenta, compartilha. Se puder, né? Se inscreva lá no canal e bora lá para mais uma. Bora lá, que esse vídeo que eu tô gravando agora, eu vou contar uma história das minhas histórias com Uber. E eu vou gravar esse e mais um. Então vão ser duas histórias, porque eu amo quando eu vejo, né, abertura, ficar conversando com Uber. Porque eu acho que é interessante a gente saber da história da outra pessoa, né? Porque o que que levou aquela pessoa a estar ali? Tem muita gente que fala que assim, ah, eu gosto muito de, sempre gostei muito de dirigir. Ou então tem a pessoa que está ali por necessidade, né? É muito interessante. Eu gosto de observar e eu sempre estou perguntando. Quando eu vejo a mínima abertura, eu começo uma conversa ali, porque eu já tive marido de amigas que ficou desempregado há anos, e aí foi trabalhar de Uber. E ai, sempre reclamando que Uber é uma merda, porque é um absurdo, porque é um roubo, porque não faz dinheiro. Lelele. E é muito interessante porque eu vejo muitos dos que eu vou conversando sustentam a família ali, no carro, fazendo Uber, feliz da vida. E aí eu vou perguntar, mas tá tão ruim assim? E aí a pessoa fala, não, não tá ruim não. Então, quando eu sento para puxar assunto com o Uber, eu fico observando como a vida é louca, né? Mano, a vida é louca. Mas como a vida é louca e como é tão simples. Porque é simples, é só a gente se aprofundar no simples. Porque assim, tudo é uma questão de sintonização. Se você sintonizou naquilo, assim será. Tem um livro bem interessante que se chama Peça e Será Atendido. E muitas vezes a gente está pedindo as coisas e sendo atendido a todo momento e a gente não tem noção do que a gente está pedindo, né? Então eu amo observar, eu amo, gente, quer ver uma coisa? Quem já andou comigo em Uber sabe que quando eu entro, principalmente quando tá muito calor, que eu entro no Uber e que ele está com o ar-condicionado ligado, amado, eu nem gosto de ar-condicionado, tá? Mas quando eu entro, eu já entro falando, moço, parabéns, porque você está investindo no seu bem-estar. Você está investindo no seu trabalho. Porque como eu sou curiosa, eu vou perguntando, eu já, né, pelo menos os que eu perguntei, fala, nem é tanta diferença assim, moça. No final do mês, né, no final da semana, quando eu vou pôr combustível, não é tanta diferença que eu pago a mais quando eu fico o tempo todo com o combustível ligado. É que o que que acontece? A pessoa que já está com a mentalidade da miséria, ela vai ficar, né, naquela coisa dela ficar fazendo conta de coisinha mínima. E aí por isso que ela permanece na falta, por isso que ela permanece na miséria, né? Porque ela tá querendo enxugar tudo. Então a vida dela vai ser sempre na escassez, né? Então quando eu entro num carro que o ar-condicionado tá ligado, eu não gosto, principalmente, né, se é uma corrida rápida, tudo bem, mas quando é uma corrida longa, às vezes eu peço para desligar, às vezes não, porque também eu não quero atrapalhar o dia a dia da pessoa, né? A rotina da pessoa. Mas eu já chego falando que é muito legal, sabe? Da pessoa investir. É um investimento no, na qualidade do trabalho dela, né? Na qualidade do bem-estar para ela trabalhar. E aí, né, quando ela coloca ali que já faz parte do bem-estar dela, aquele valor a mais no combustível por conta. E, gente, pelo amor de Deus, eu tô querendo, tô refletindo aqui, hein? Eu não tô falando que quem, porventura, acha interessante, né?
fazer essa economia, tá tudo certo, todo mundo pode fazer o que quiser. Eu estou falando de sintonia, né? Então, assim, e a maioria das pessoas, porque aí eu sou curiosa, eu vou perguntando também, né? A maioria das pessoas que falam, nem dá tanta diferença assim, porque a pessoa está investindo no bem-estar dela e no final das contas, aquilo faz parte do bem-estar dela, né? E eu acho incrível isso. Como eu pergunto, e aí, como que estão seus ganhos e tal? Uma vez eu fui conversando com um rapaz que ele, cara, ele saiu do emprego que ele fazia em torno de 7, 8 mil reais por mês, porque ele foi ser Uber. Integralmente, ele foi ser Uber X, porque ele viu o vídeo de um rapaz que ensinava que se fizesse do jeitinho lá nos horários, não sei o que, tinha toda uma cronologia ali para poder fazer o negócio acontecer, que ele comprou apartamento e trocou de carro 2 vezes. Isso o ano passado, outubro do ano passado, eu tô falando. Por conta, né, de como ele entrega o trabalho ali no Uber, né? Então, em resumo, eu gosto muito de conversar quando eu vejo abertura, quando eu vejo que a pessoa é legal e tal, e observar, né, todas essas nuances aí, cara, eu viajo. E aí, uma vez, saindo de casa, eu estava indo para psicóloga e eu falei assim, cara, eu já nem tenho nada para falar para ela. Ai, vamos lá, né? Vou lá, mas eu não tava bem, mas eu não queria falar, e, enfim. Entrei no carro do senhor aqui e o que que acontece? A minha rua estava fechada, né, por conta de obra do metrô, então é uma descida a minha rua. Os Ubers não estavam descendo porque eles não queriam fazer a manobra para subir de volta, porque eles acham um absurdo, né? Enfim, esse senhor, quando eu saí, ele já estava fazendo a manobra para subir. Quando eu entrei no carro, eu falei: moço de Deus, muito obrigada por você ter feito a manobra. Ele falou: mulher de Deus, como assim? Você está me agradecendo desse jeito? Por quê? Eu falei: por quê? Porque ninguém quer fazer. Ninguém faz isso. As pessoas ou param lá embaixo, que eu tenho que ir lá, tenho que atravessar todo, né, o cercado da obra para ir lá, porque eles não querem dar a volta, ou para lá em cima e eu tenho que subir. Então, o que você fez por mim hoje, meu Deus do céu, sou super grata a você. Aí ele, nossa, que absurdo, tal. E ele começou a me contar a história da vida dele, contando que ele tinha tido empresa, né? E empresa de exportação e tal, e que ele tinha quebrado na pandemia, mas que ele vivia muito bem, porque ele tinha filha, que a filha, né, já estava num cargo legal e tal. E aí ele falou o nome da empresa da filha dele, era a mesma empresa que a minha filha trabalha. E aí eu falei, nossa, minha filha trabalha nessa empresa. Ele falou assim, nossa, que loucura. Eu falei, como que é o nome da sua filha? Ele, fulana de tal. Eu, na mesma hora, Ariel, você conhece fulana de tal? Ela, conheço sim. Aí não sei o que. Eu falei, meu Deus, moço. Era um senhor já. A minha filha conhece a tua filha e a gente, nós já viramos melhores amigos, né? Ai, Jesus amado. E ali foi muito louco, porque aí ele começou a me contar a história dele a mais a fundo. Então ele tinha falido e tal. E ele falou assim pra mim: olha, hoje eu estou fazendo Uber porque eu preciso movimentar, eu preciso sair de casa, tal. E eu não quero deixar tudo nas costas da minha filha. Então eu estou fazendo Uber. E eu trato os meus clientes no Uber exatamente como eu tratava na minha empresa, com extrema educação, com extremo carinho, com cara, você está me pagando para esse serviço que eu te entreguei agora, de você sair do seu portão e eu já tá com o carro virado. Então, assim, eu não tô te fazendo nenhum favor, você não tem que me agradecer por isso. É uma pena que os colegas não enxergam isso. E aí eu falei, gente, que ser humano é esse? Falei, meu Deus, como eu queria. Cara, ali eu já não tava mais no bode que eu tava indo pra terapia. Ali eu já tava, uau, que presente, né? E aí a gente já começou a conversar e tal. E eu falei, cara, que mentalidade legal, que não sei o quê. E aí ele me contando que ele era evangélico. E eu tava de dread, toda tatuada e tudo, e tal. E eu falei, meu Deus, e ele falou assim, aí ele falou assim, você acredita em Jesus? Eu falei, nossa, acredito muito, tal. Ele falou, você tem religião? Eu falei, olha, religião eu não tenho, moço, mas eu respeito tudo, tal. Ele, eu também respeito, tal. Aí ele, cara, eu sei que a gente foi conversando, assim, foi uma coisa tão incrível
que quando a gente estava um pouco mais, tinha passado um pouco mais da metade do caminho, ele falou assim para mim: olha, eu vou te falar que eu enxergo a vida como se fosse o carro. Eu vim para o Uber, é tanto que eu já estou vendo de fazer minha matrícula, que eu quero voltar a estudar, porque ah, isso foi o ano retrasado, eu acho, se eu não me engano, 2023. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que foi 2023. Eu tô voltando, porque o mercado mudou, né? O comércio exterior mudou tudo, então eu vou voltar a estudar, vou fazer uma pós. E o que me fez voltar a estudar foi estar aqui no Uber, mas não porque eu menosprezo o valor de trabalhar aqui no Uber, não. Porque dirigindo o tempo todo, o dia todo, eu me dei conta que a nossa vida é um carro. Então, o volante é o presente. Os retrovisores, eles são pequenininhos, são 3, e eles servem para eu olhar de relance para o passado. Então eu não vou, se eu ficar o tempo todo olhando para o passado, eu vou bater o carro. Então eu tenho 3 vertentes ali pequenininhas para eu olhar para o passado. E o para-brisa, enorme, amplo, né? É um vidro por onde eu olho para o futuro. Eu não tô lá. Eu posso enxergar lá, mas eu não tô lá. E para eu ir lá, eu tenho que trabalhar muito bem com o volante, porque o volante é o presente. Uau! Então ali eu falei, me bugou, né? Eu falei, cara, que incrível. Ele falou assim: foi eu chegar a essa conclusão aqui, do que eu tô te passando, que eu resolvi que eu tenho que. Aqui, ó, se eu tô pensando, eu não vou ficar olhando pro futuro, que eu, né? Ou, aliás, pro presente, ou pro passado. Não vou ficar olhando pro passado que deu errado. E o presente aqui, eu tô gostando, eu tô curtindo essa coisa do Uber. Mas eu acho que eu ainda tenho a agregar. Então eu voltei a estudar, porque é aqui ó, que eu posso mudar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tenho isso muito presente. Porque se a gente não tiver aqui as rédeas do presente, eu vou bater o carro, eu vou entrar no lugar errado, eu vou. Ih, muita coisa pode acontecer. Então, é, o próximo vídeo que eu vou gravar falando sobre a história de Uber, ele é bem forte. Mas eu precisava iniciar com essa e com todo esse olhar que eu tenho, né, de observar a sintonia, né, do, desse pessoal, porque tem muita gente que está se lastimando porque está fazendo Uber. Olha, teve muita gente assim falando muito mal mesmo, xingando a Uber e com uma ingratidão. Eu vejo uma ingratidão nas pessoas, porque eu sou da época que táxi, ser taxista, você tinha que dar um apartamento para ter uma licença para ser taxista. Tudo bem que eles ganhavam muito, mas ao mesmo tempo o nível de desemprego era lá em cima. Hoje em dia a Uber, cara, é uma empresa. Ela vai querer lucrar, mas ela também está trazendo muito emprego. Então, assim, eu tô bebendo dessa fonte e eu vou ficar metendo a língua nessa fonte? Não vai, você não vai a lugar nenhum, né? E quando eu vejo que a pessoa trabalha com gratidão, que a pessoa trabalha, sabe? Uma vez eu entrei no carro de um rapaz que eu falei, meu senhor, não pedi seu Uber não, moço, muito chique isso aqui, era uma nave, tudo beijinho, tudo lindo e tal, e super chique o carro dele. Eu falei, menino, que experiência, que incrível. E aí o menino super de boa, a gente foi conversando e ele falou assim, olha, eu vou te falar, moça, que tem uma parte da minha família que tá lá nos Estados Unidos, lavando banheiro, lá fazendo um monte de coisa. Cara, eu não quero ir embora do Brasil, não, cara. É doido aqui, o bagulho é doido, mas olha aqui a vida que eu tenho, moça. Olha aqui, ó. Sabe, eu já tenho minhas coisinhas aqui, dá pra eu manter, eu tenho outro emprego, eu faço o meu Uber. Pra que eu vou ficar lá lavando o banheiro dos outros, ainda aguentando desaforo? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus. Então, assim, é isso, né? É a gente tomar as rédeas aqui do volante, vamos, bora fazer diferente, mas é uma questão de escolha. Espero que dê pra gente refletir bastante com essa história. Beijo. Curte, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Beijo, beijo, beijo.